Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mentalidade Financeira. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre ETFs e por que a busca por esse tipo de investimento cresce cada dia mais. Basicamente, na minha opinião, é porque os ETFs, eles juntam o melhor de dois mundos, porque é a praticidade das ações que são negociadas ali na bolsa de valores e a diversificação dos fundos de investimento. Vocês vão entender aí por que disso ao longo do vídeo, mas basicamente os ETFs, eles são fundos de investimento que são negociados ali na bolsa de valores, assim como as ações, então sofrem as flutuações normalmente assim como as ações, mas eles são compostos por um conjunto de ativos, então como ações, então um conjuntinho de ações, um conjuntinho de títulos também, commodities ou até uma combinação ali deles. Então, em termos de diversificação, isso é ótimo, porque vai permitir, o acesso a um grupo ali variado de ativos num único investimento. Então, por exemplo, um ETF ele pode conter ações ali de empresas de tecnologia, saúde, metais preciosos, commodities, investimentos alternativos, diversos, tá? Então eu vou mostrar mais pra frente, ao longo do vídeo aí, exemplos práticos, vou mostrar pra vocês, mas tem ETFs que são bem mais agressivos, ETFs mais moderados e ETFs mais conservadores. Existem, aquelas pessoas que acabam criticando isso, porque dentro dessa cesta, falam que pode vir ali alguns ativos que sejam ruins, junto dessa cesta de ativos. Mas eu basicamente acredito que se você compra essa cesta diversificada, você fica exposto a diversos ativos de uma vez só, o que para mim tende a diluir o teu risco. Quando você compra uma cota, desse ETF, você está comprando uma pequena partezinha dessa cesta diversificada com várias ações. Um outro ponto para entender ali sobre os ETFs é que eles são projetados para acompanhar o desempenho de um determinado índice específico, como o S&P 500 ou outros. Então, isso vai significar que o valor daquele ETF, ele tende a seguir esse movimento ali desse índice, o que também tende a diluir o nosso risco, principalmente, gente, para investidores iniciantes. Por quê? Você não precisa ficar escolhendo ali ação americana, por exemplo, porque o gestor ele vai fazer esse trabalho de cuidar, de certa forma, da tua carteira de investimento. Essa é a grande diferença para outros fundos de investimentos ali tradicionais. Além do fato, de ser negociado na bolsa de valores, o ETF ele vai contar com essa gestão passiva, o que vai baratear essas taxas de administração também. Se você for ver, as taxas de administração de ETF são muito menores do que de fundos tradicionais. Justamente porque ela acompanha esse índice de referência, ou seja, o gestor do fundo ele vai buscar replicar as mesmas posições do índice que aquele ETF acompanha. Então, normalmente, os ETFs, eles possuem taxas de administração bem mais barata em relação a fundos ali de investimentos mais tradicionais, como eu disse, tá? Que é um ponto muito positivo, Bom, gente, lembrando que assim como as ações, os ETFs, eles são comprados e vendidos ali na B3 durante o horário de funcionamento normal do mercado. Então, os preços, eles são atualizados continuamente durante o dia, de negociação, respondem à lei de oferta e demanda, Então, uma cota de um ETF com bom desempenho vai ter maior procura, o preço ali, vai subir, normal. Existe também a questão de transparência sobre o valor do investimento, liquidez, que é muito importante. Então, existe essa possibilidade de compra e de venda ali de cotas a qualquer momento, assim como as ações. Em termos de imposto de renda, ele vai seguir ali os 15% de imposto de renda normalmente sobre os lucros obtidos, exceto no caso dos ETFs imobiliários, que essa alíquota ela sobe ali para 20%. Tá? Essa parcela ela vai ser calculada pelo investidor normalmente através da DARF. Então você gera DARF, paga e depois você faz ali a declaração do imposto, mas com essas DARFs aí todas em dia. E aí outro ponto também é que os ETFs também podem ter dividendos. Então você também pode receber dividendos de ETFs, que eles vão ser pagos ali dependendo, claro, do ETF que você tiver na carteira. E aí quando você escolhe esse ETF de dividendos, tem algumas características que são importantes, você considerar. Apesar de ser um pouco mais difícil, porque é um conjunto ali de ações, de ativos, enfim, mas é interessante você olhar esse histórico comprovado ali de aumento de dividendos dessas empresas ao longo do tempo, a consistência do pagamento de dividendos, regularidade, esse valor, do dividendos, são métricas importantes para poder avaliar.
Analisar longos períodos ao invés, né, dos últimos meses vai ajudar ali a planejar mais para longo prazo. Então, o retorno total do ETF nos últimos 5 anos, por exemplo, ele inclui tanto o crescimento do preço do ETF, assim como os dividendos que são recebidos. Então, esses períodos mais longos, eles são mais confiáveis para considerar ali períodos que a economia, por exemplo, estava mais ruim na análise, etc. Então, esses ETFs, eles vão resistir, digamos assim, a esses períodos que têm potencial de trazer menos ou mais risco. Então, você analisa esse histórico. Eu vou deixar alguns sites aqui na descrição que vocês vão encontrar todas essas informações sobre os ETFs que são negociados nos Estados Unidos, no Brasil, e eu também vou mostrar algumas, né, desses ETFs, só para ficar mais claro esse leque de opções que existe. Bom, então eu abri aqui o Status Invest para poder mostrar para vocês algumas opções de ETFs. São muitas, uma grande variedade, como eu disse, mas o intuito aqui é mostrar algumas opções mais conservadoras, mais agressivas, para vocês terem uma noção de tudo que existe aí no mercado, tá? Bom, então vamos começar aqui com esse ETF de renda fixa. Então, ele vai ser mais conservador, porque ele vai incluir uma gama de títulos aí do Tesouro, títulos corporativos municipais lá dos Estados Unidos. Então, basicamente aqui os investidores, eles vão ficar expostos a diferentes títulos de renda fixa nesse único investimento aqui. Então, esse site, ele mostra ali, né, os dividendos pagos, tudo direitinho, vocês conseguem analisar todo esse histórico aqui. Agora, considerando um ETF mais agressivo, eu vou abrir aqui uma cesta no caso de criptomoedas. Então, esse daqui, olha, 11. Nesse caso, esse aqui vai ser um indicador composto por um mix de criptomoedas. Então, o investidor, ele vai adquirir ali no único ativo nesse ETF, vai ficar exposto a diversas moedas. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem mais ou menos a composição desse ativo aqui, olha. Existem outros ETFs que seguem índices que acompanham ali só o Bitcoin ou só Ethereum. Então, eles são mais vulneráveis ali ao sobe e desce do que esse ativo, por exemplo, que vai estar considerando ali uma gama de outras criptomoedas. E além disso, né, só uma observação, no caso aqui, esse fundo, a taxa de administração dele é 1,3, é um pouquinho mais alta do que outros, como por exemplo aqui, esse daqui, né, de Bitcoin, que é 0,7, ou Ethereum também, esse outro aqui. Tem ETFs também que vão seguir ali ações, por exemplo, dos Estados Unidos ou de países asiáticos. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Então, por exemplo, esse daqui que eu abri, ele vai oferecer ali para os investidores uma exposição a empresas americanas, né? Empresas ali que seguem o S&P 500. E tem um histórico, né, demonstrado ali de características com um pouquinho menor, no caso, menor volatilidade do que criptomoeda. Mas, ao mesmo tempo, tem sim, né, rendimentos ali e dividendos atrativos, olha. Já um outro exemplo desse tipo de índice, mas com menos liquidez, vai abranger ali ações de países asiáticos. Então, olha só, esse daqui, CWI11, vai ser a mesma lógica, mas vai considerar empresas aí de países asiáticos. E aí, um último exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é que a gente consegue considerar ETFs de alguns setores específicos também. Esse daqui eu acho bem interessante, porque ele é um índice ali que é composto, né, por empresas que estão envolvidas ali na fabricação de semicondutores, na parte de tecnologia relacionada aos Estados Unidos. Então, essa parte é crucial ali para as empresas, incluindo tecnologia, eletrônica, automação, inteligência artificial, tudo isso. Então, é uma área muito promissora e os investidores, eles vão estar expostos ali, então, a um portfólio diversificado de empresas de setores ali, como eu disse, de semicondutores. Claro que tem riscos, né, sempre associados, como qualquer outra ETF. Nesse caso aqui, o setor de semicondutor, ele vai ser influenciado por fatores ali como a demanda por produtos eletrônicos, ciclos econômicos, inovação de tecnologia, mudança de política, enfim. São muitos fatores que estão relacionados, assim como qualquer outro ativo, ele tem risco, mas é um risco ali que pode ser mitigado em relação
a uma única ação, porque você vai ter, como eu disse, um conjunto ali de ativos que podem mitigar um pouquinho desse risco. Eu queria deixar aqui um último recado para você. Lembrando que, além de poder investir ali no contexto da B3, você pode considerar abrir uma conta em corretoras internacionais, como a Avenue, que é muito facinho de abrir ali, em português, é bem simples mesmo. E aí você pode ampliar o teu leque de ETFs, ETFs mais específicos, setoriais, de nichos mais específicos que podem não estar disponíveis na B3. Tá bom, gente? Obrigada aqui por assistir esse vídeo, que tenha sido útil, proveitoso para você tudo isso daqui que foi dito, que você possa investir em grandes ETFs ali com grandes possibilidades de retorno. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like se for útil para você, uma forma de incentivar aqui esse tipo de criação de conteúdo aqui no canal. Então eu te vejo nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!